Vem cá, repetir a escalação. Importantíssimo. Eu acho que a gente cobrava isso lá atrás, mas ao mesmo tempo ele estava buscando um time, buscando uma ideia de jogo. Eu acho que ele encontrou a formatação e encontrou as peças. É óbvio que foi um jogo que a seleção fez muito bem, né, contra a Escócia. A gente espera que repita a sequência de um time que se repete. É importante pelo entrosamento, que a gente sempre fala sobre isso, mas tem uma coisa que a Duda trouxe, eu acho que os dois também vão pensar dessa forma. Pelo menos eu era assim. Um jogo a 1h meio-dia, a 1h da tarde, você tem que se adaptar. Porque assim, o jogador não é acostumado a acordar e ir direto para um jogo desse. E é importante isso, essa adaptação. Né? O almoço, a alimentação, o descanso, a boa noite de sono. Tem muita gente, eu não consigo dormir cedo. Então muita gente não dorme cedo. Alguns também, jogadores... né? Quantos cafés por dia? Uns 16 por dia. Não, por que será que você não dorme cedo? Os jogadores espero que os jogadores não tomem a quantidade de café que você toma. Café é doping também, em quantidades... Muito elevada? Em quantidade assim, absurda, doping também. Então eu tô perigando no você doping. não passa no doping de café. A gente tá vendo aí o desenho tático da seleção brasileira, né? Mas é bom lembrar também que o Japão ele sai com a saída 3, né? Ele joga com 3 ali atrás. E é justamente para isso, para você fazer uma marcação de repente espelhada, você tem que fazer muito bem feito. A gente vou lembrar vocês aqui no último jogo, quando eu vi, inclusive, que nós elogiamos muito o Danilo, que estava marcando alto na saída de bola dele. Vocês têm o campinho do Japão pra gente entender isso que o Felipe tá dizendo, de saída 3? E os dois laterais são meias atacantes. É isso aí. Ó. Os dois alas são meias atacantes. E pra te falar, assim, não é um 3-4-3. Tá no campinho aí, mas às vezes os caras vêm um 3-4-2-1, sabe? Então é mais perigoso e o Brasil não enfrentou uma seleção, né? Jogou contra ele. Por que é perigoso enfrentar uma seleção com a formação do Japão? Porque o Brasil não está acostumado, simplesmente pelo fato de não estar acostumado. E nessa Copa do Mundo nós temos visto, assim, a gente já viu o jogo de hoje, por exemplo, é mais do mesmo. É uma Copa que a gente vê muitas jogadas parecidas, as equipes se defendendo muito bem e as equipes tentando muito atacar por fora. Você vê muitas seleções assim, uma seleção ou outra que tem uma França que mudou, já no primeiro jogo botou o Olise pro meio de 10 e mudou um pouquinho. A própria Argentina, que ela ataca muito por dentro. Essa seleção, essa saída 3 e colocando muita gente no meio campo, eles atacam também pelo meio. Não é uma seleção que ataca só por fora, eles atacam pelo meio também, principalmente pelo meio, porque também são dois atacantes que eles têm lá. Então, exatamente. Assim, exatamente. E tem uma questão também que o Ancelotti falou, e aí você fez essa pergunta, por que é mais difícil? Porque sim, ela é uma seleção coletivamente. Ela tá mais pronta que a seleção brasileira. O treinador tá 8 anos dirigindo o Japão. Isso é um fator. 8 anos. O segundo fator é quando eles têm essa qualidade, por isso que pode ser o lado bom e o lado ruim. Tudo no futebol tem um ônus e um bônus. A saída é muito boa, só que ela pode errar. Agora, se ela quebra essa primeira linha, André, de marcação, eles têm muita qualidade e muita velocidade nessa transição. Eles atacam, como o Felipe falou, eles não ficam rodando o jogo, não. Eles atacam, eles são verticais, eles finalizam. Então, assim, é perigoso essa seleção. Eu comentei de escalação porque, assim, na regra básica de um torneio de tiro curto como esse, você só mexe na escalação por 2 razões. Uma para se adaptar ao adversário e a outra se alguém tá jogando mal. Como ninguém saiu do jogo com a Escócia, se pô, esse aqui tem que trocar. É um ponto de atenção. Só mexeria no time se tivesse que adaptar o Brasil a algo do Japão. E pelo que eu senti aqui, ninguém sentiu essa... O Renato falou uma coisa, há 2 jogos atrás, o Renato falou uma coisa muito importante. Falou assim, ó, esse Brasil tem pego corpo. Então é isso, ele encontrou o time, primeiro encontrar o time e depois você criando o corpo. Eu ia falar isso, quando você repete um time, é sinal de que você encontrou um sistema, encontrou um time que você acha que é o melhor no momento. Eu acho que ele conseguiu, com o Cunha ali, achar esse sistema para que o Vinícius tenha um pouquinho mais de liberdade, né? Conseguiu compaquetar, equilibrar o lado esquerdo para poder fazer a cobertura e poder rodar a equipe. Então, assim, ele achou. E quando você chega num mata-mata como é agora, você não tem mais o que testar. Você já testou o que tinha, aliás, a gente até demorou para achar uma equipe. A gente achou uma equipe no limite, porque é no final da primeira fase. O certo é você começar já a Copa do Mundo com um time pronto. Já que não conseguimos, esse era o limite. E no limite a gente conseguiu achar. Eu acho que daqui para frente, se não acontecer aquilo que você falou, de alguém for muito mal, ou alguém machucar, ou uma suspensão, é o time que vai acabar levando agora até o final, porque é o time que você realmente encaixou taticamente e defensivamente ele conseguiu achar algumas soluções. Você não considera a possibilidade, claro, passando do Japão, de haver uma necessidade, uma sacada de se adaptar ao adversário, como a Argentina fez na última Copa, por exemplo, foi enfrentar a Croácia, colocou mais um jogador de meio campo. A Argentina foi mudando taticamente, né? Teve nuances a cada jogo. Até aqui, o que o Ancelotti mudou
foi por jogar mal mesmo, né? A gente começou a Copa com o Igor Thiago no comando do ataque, o Ibanez de lateral, não funcionou, né? Não foi um bom começo de Copa. E ele mudou para o segundo jogo. Então a gente acha que o Brasil evoluiu. Eu só entendo que mais para frente, não é o caso do Japão, talvez o Ancelotti enxergue a necessidade de adaptar o Brasil. Eu não vejo o Ancelotti fazendo isso. Eu também acho muito difícil. Ele não tem esse perfil. Ele não é um treinador que é aquele que joga de acordo com o adversário. Ele tem a primeira Copa do Mundo dele. Mas nos clubes, onde eu posso falar, pelos clubes onde ele passou. Ele não tem esse perfil de mudar, como o Guardiola fazia, o Klopp fazia. Ele é um treinador que... Porque foi a marca da Argentina na última Copa, né? A Argentina foi mudando a cada adversário. Eu acredito muito nele agora na sequência, na confiança desse time. Sabe que ele pode mudar uma forma de pressão, ele pode mudar alguma coisa, mas é muito difícil você mudar uma peça. Exato. Ele já mudou no início. Ele viu que não deu certo, ele recuou para aquilo que ele tem em mãos, para aquilo que é o forte. Ele fica confortável, Ele fica confortável com isso. Agora, não tem as dúvidas, ele mesmo na entrevista dele falou, vamos ver qual tipo de pressão fazer. Nós estamos treinando, já tem tempo já para ver qual tipo de pressão fazer. Então, de repente, estrategicamente, você fazer uma pressão alta, você deixar a bola mais com o adversário. E isso sim ele vai mudando de acordo com quem o Brasil vai enfrentar. E essa pressão... também fiz uma coisa aqui que eu não devia fazer. Pensar em adversários depois do Japão. Vamos com calma, né? Vamos primeiro passar pelo Japão. Aliás, quem traz informações do adversário de amanhã é o Edgar Alencar, direto de Houston também. Bem-vindo ao Seleção Copa, Edgar. Oi, Rizek. Boa noite pra você. Oi, Paulo, Renato, Felipe Melo, todo mundo, ó. Olho no Japão aqui, né? Tem que combinar com os japoneses que estão descansando aqui nesse hotel do centro de Houston, com um discurso de respeito ao Brasil, de muita confiança. A gente vai trazer daqui a pouquinho aqui uma dessas falas, o técnico Hajime Moriyasu. Mas me permitam, amigos, por favor, para entrar nesse papo que o Felipe Melo trouxe tão bem aí, da saída em 3 do Japão. Não vou ter aqui a pretensão de cravar os 11, Rizek, amigos, mas que o sistema não vai mudar dos 3 zagueiros, não vai. É o sistema preferido do Hajime Moriyasu. Assim ele jogou essa Copa do Mundo. Agora, a importância que tem e o que a gente pode projetar isso sim da nossa apuração aqui, acompanhando os treinos e entrevistas pelo lado japonês. Quem deve estar nesse trio? O Tomiyasu, né, que é o zagueiro do Ajax, porque toda a imprensa japonesa traz aqui que ele será o perseguidor do Vini Júnior. É a missão dele, desse zagueiro de 29 anos, fechar o lado do Vini Júnior. Outro, que esse com certeza vai estar em campo, quem sou eu? Eu não sou o técnico, mas digo certeza porque o Hiroki Ito, que é o zagueiro do Bayern de Munique, é o único jogador de linha do Japão que atuou nas 3 partidas aqui sem sair. Jogou os 270 minutos e mais do que a importância defensiva, é por ele que sai o jogo. Ele tem um número muito expressivo, amigos, de passes verticais, os passes que quebram linha. Por isso que ele é tão importante, não sai do time. Então, de 3, esses 2 devem estar. A dúvida está no outro. E por quê? Porque quem vinha jogando, inclusive como capitão, era o Itakura. Ele teve um problema muscular contra a Suécia, mas no treinamento de hoje participou, boa parte normalmente, depois uma parte em separado, mas na entrevista da tarde o técnico não o descartou. Então pode ser que ele apareça, se não for o Itakura, muito provavelmente o Taniguchi, que é um zagueiro mais experiente, o segundo mais velho aqui dessa equipe japonesa, só atrás do Nagatomo, que tem 39 anos, enfim, já se tornou aqui nessa Copa o único asiático a disputar 5 Copas do Mundo. Notícia então agora, amigos, Kubo não joga. Esse a gente viu claramente, ainda com uma proteção no joelho esquerdo, no treinamento dessa manhã, no mesmo estádio em que o Brasil treinou, no Houston Dynamo. Não vai, e o técnico confirmou depois que realmente o meia da Real Sociedad não vai jogar. Agora eu vou trazer uma fala aqui do técnico japonês e vou voltar ainda para trazer uma provocação ao senhor André Rizek. Mas o técnico Hajime Moriyasu fala sobre esse respeito e essa confiança para enfrentar o Brasil amanhã aqui em Houston. Então, no nosso último encontro, nós tivemos essa vitória com o Brasil e pensando também nos nossos confrontos com o Brasil, nós não tivemos uma vitória em Copas do Mundo, então, mas a história evoluiu. Porém, com essa vitória do ano passado, eu acredito que a situação se tornou ainda mais exigente para nós nessa partida com o Brasil, nessa Copa do Mundo. O time brasileiro, claro, está com uma equipe diferente do que disputou no amistoso, então isso, claro, muda algo no jogo, mas nós temos uma motivação muito grande. Nós estamos muito motivados para entrar nessa partida, assim como eles estarão também. E a nossa intenção, é claro, é garantir a vitória, assim como será a intenção do Brasil de garantir a vitória para o seu lado. Então acredito que vai ser uma partida bastante intensa entre as nossas equipes. E nós acreditamos que temos sim uma chance de ter a vitória. Vimos isso no amistoso, mas amanhã vai ser uma partida muito dura, sem dúvida.
Aí o técnico Hajime Moriyasu, que mais uma vez aproveitou a oportunidade para diretamente agradecer a todo o futebol brasileiro por tudo que fez pelo futebol japonês. Ele disse que os brasileiros foram importantes nessa evolução que o Japão quer confirmar nessa segunda-feira contra a seleção brasileira, inclusive para mostrar para o mundo de futebol que o Japão está pronto para disputar o título. Palavras do técnico Hajime Moriyasu. Rizek, agora eu vou devolver para você com o seguinte. Ontem aqui no programa o senhor defendeu a declaração muito espontânea do Ryan, que na sua entrevista coletiva não mostrou assim o conhecimento dos nomes, né, dos jogadores japoneses. Pois então separei aqui uma declaração do lado japonês. O mais jovem dessa delegação dos 26 é o atacante Keisuke Goto, 21 anos. Aliás, o mais alto também, ele tem 1,91 m, é mais alto até que o Zion Suzuki. E ele também, quando perguntado sobre o Brasil, falou, olha, são jogadores muito bons individualmente, mas o Brasil depende demais desses jogadores individualmente. Então, se o Japão, de forma coletiva e organizada, puder mostrar o seu melhor jogo, a gente pode ganhar do Brasil. O senhor defendeu a espontaneidade do Ryan, vamos ver se vai achar essa declaração também espontânea ou provocativa do lado japonês. Rizek, volto com você. Boa, Edgar. Eu não acho provocativa, não. Acho natural. Acho inteligente. Acho inteligente. Inteligente a resposta do japonês. Uma resposta de Porque quem é mesmo. Uma resposta de quem fez a leitura de jogo, a leitura dos atletas do Brasil. Inteligente a resposta dele. Inteligentíssima a resposta. Não, e não é que eu defendi a fala do Ryan. É que existe o mundo ideal e o mundo de verdade. No mundo ideal seria maravilhoso que todos os jogadores do Brasil conhecessem todos do Japão, que o Ryan pudesse falar do Maeda, do Ueda, do Doan, como é que eles jogam, onde jogam, características. Esse é o mundo ideal. No mundo de verdade, apenas trouxe aqui à tona que o jogador de futebol, especialmente numa Copa do Mundo, ele vê poucos jogos. O jogador que assiste, que conhece, é a exceção e não a regra. E aí eu defendi que ele adotasse a espontaneidade em vez do discurso pronto. O quanto vocês acham, de 0 a 100, que somos favoritos nesse confronto? Quem quer começar? De 0 a 100. Eu vou começar. O Brasil está num processo de evolução. Então, para mim, vão ser 75 Brasil. É isso. A última foi 70 com o Filipão, lembra? Falei 70? Contra Marrocos. Contra Marrocos. Nossa, o Brasil só está evoluindo. Para mim, 75. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei em off ali, 80-20. Para mim, o Brasil é muito favorito. Rapaz, então, eu achei que eu tava. Achei que eu tava lá em cima, os dois vieram com tudo hoje. E eu coloco 60-40. Eu também. 60-40. E olha que eu tô positivo, hein? Vamos fechar. Brasil, 60-40. Imagina se você tivesse positivo. Não, cara, 60-40 a gente é favorito, mas assim... Eu não tenho dúvida que os atletas estão nos assistindo agora. Porque senão quem vai ser xingado são nós aqui. Pelo amor de Deus. Mas 60-40 é muito. Sim, 60-40 eu acho que para uma seleção igual a do Japão, eu acho que é um ótimo favoritismo. Assim, galera, amigos, ficam perguntando, e aí o jogo? Eu falo, não, vai ser duro. Pô, o Japão duro? Gente, o Japão vai ser duro, eu acho que vai ser duro. Eu também. Enfim. Vai dar Brasil, mas não é um jogo tão Também acho. O Barão foi de 80, não? Eu vou de 80. Caraca, eu me surpreendi com você. Eu tô em 75, bora. Bom, isso aí não quer dizer que vai ganhar. O favorito no dicionário é aquele que tem mais chance de ganhar, não é o vencedor de véspera. O treinador do Japão já pegou essa fita aí, já tá botando lá. Será que a gente tem essa importância? Aqui? Pegou o Ryan, depois a gente. Botou, exatamente. Aqui, ó. Bota aqui antes, vocês estão entrando no... Fotinho do Felipe Melo, do Renato Augusto. Felipe Melo e do Renato Augusto que falaram. Eu chamei de sashimi, porque eu não sei o nome. Vai colocar sashimi lá na frente, lá. Pô, pelo amor de Deus. O que muda no jeito de jogar? Vocês que já viveram essa situação, jogar mata-mata, ou em Copa ou fora de Copa, o que muda na hora de jogar um jogo eliminatório em que um deslize te manda de volta para casa? Além do trabalho, né, do trabalho estar sendo bem feito, né, da qualidade, é o foco, é a concentração de um jogo em que você não pode errar. O Marquinhos falou ali, um errinho, se você lembrar bem, um errinho que a seleção brasileira teve contra a Croácia, foi decisivo para levar para os pênaltis e depois a derrota. Então é o foco, a determinação, a mentalidade, a parte mental, eu falo muito disso. Eu acho que a parte mental num jogo como esse, né, que você tem um peso enorme de tentar uma jogada que pode ser diferente, mas que pode ser uma jogada arriscada, que pode te dar um problema atrás, eu acho que é um combo de várias coisas. Mas a parte mental, para mim, quando eu disputava jogos assim decisivos, era primordial numa equipe de futebol. Eu concordo, falou tudo. O mental, ele é super importante, né? Até porque o capitão ele foi muito bem, Marquinhos, quando ele falou mínimos detalhes fazem a diferença. Se a gente dormir no ponto 1 segundo, de repente a gente pode sair da competição, né? E é isso, de fato é isso. Então você tem o mental em dia, você considera independente do que aconteça no início do jogo, né? Porque os primeiros minutos são cruciais para uma partida. Muitas vezes você começa dormindo o jogo ou não, você pode fazer um gol ou tomar um gol. Independente disso, a partida continua e você tem que ter um bom mental, um mental elevado, justamente para você
elevar sempre o nível no campo, né? Eu ia falar uma coisa, o Paulo acabou falando, que a gente usa bastante nos jogos decisivos, erro zero. Primeiro, erro zero. Num jogo, principalmente quando está muito equilibrado, quem errar menos leva. Então, erro zero. E aproveitar cada erro que o adversário te dá. Qualquer erro, vai lá, enfia a faca, faz o seu papel e depois você vai levar o jogo. Então, em jogos grandes, decisivos assim, errar o mínimo possível, fazer exatamente o que o treinador preparou para chegar com a equipe forte e sem pensar em coisas externas. A parte mental é importante. A gente às vezes fica muito preocupado com o que estão falando fora. Nesses jogos assim, foco 100%, equilíbrio mental e erro zero. E não tomar gol. Foi o que aconteceu contra a Escócia. Não tomar gol. Se você não tomar gol, não tem dúvida de que o Brasil do meio para frente é fortíssimo. Tem jogadores que fazem a diferença. Aí entra o que o atleta deles falou, né? Ah, não, porque eles pensam muito no individual. É no coletivo segurar bem, não tomar gol, porque no individual vai fazer jogada de fazer gol. E tiver oportunidade, mata, porque você não vai ter muitas. Vão ser poucas, porque é um jogo muito tático, dessa pressão psicológica. Quando tiver oportunidade, aí a gente tem essa questão melhor do que o Japão. Nós temos jogadores melhores, de qualidade técnica, de mais habilidade, de um poderio ofensivo maior. Então, quando tiver oportunidade, mata, porque você não vai ter muita chance. Eu ainda tô traumatizado do nosso último jogo eliminatório em Copa do Mundo, aqueles 3 minutos contra a Croácia. Nossa Senhora. Espero que amanhã os 90 minutos... Não, nem lembre disso, pelo amor de Deus. Nos livrem desse trauma, Eu já acho diferente, eu acho que tem que lembrar. Sim, principalmente tem que entender, lembrar bastante situação. Isso aqui é um erro que nós não podemos cometer novamente. Tem muita gente que estava naquele jogo. Danilo, Vini, Neymar, Bruno Guimarães estava no banco. Casemiro, que por ter cartão não deu uma chegada ali. Que sirva de experiência, sabe? Eu não tenho dúvida que serviu de experiência. Esse eu não cometa mais. Tem muita gente do time, Alexandre... Que passou por isso. Né? Isso é importante. Marquinhos. O Alisson. Né? Assim, quando a gente olha a escalação do Japão e coloca os clubes em que ele joga, eu acho que se ilustra bem como o futebol está globalizado, mudou. Quando é que a gente ia imaginar, sei lá, 20 anos, que um clube italiano ia ter um goleiro japonês, um jovem goleiro japonês, que um clube alemão ia ter um zagueiro italiano. Então, o Zion Suzuki, goleiro do Parma, já tem 59 jogos no Parma, tem feito para mim uma ótima Copa do Mundo até aqui, uma boa Copa do Mundo. Goleiro do Parma, 23 anos, né, já tem 59 jogos no Parma. Aí você vai para... São 3 zagueiros, né? O zagueiro pela direita, o Ayumu Seco, joga no Le Havre, da França. Aí o zagueiro central, o Itakura, joga no Ajax, da Holanda. O Ito é o primeiro jogador japonês da história do Bayern. Ele não é titular, chegou lá em 24, tem 22 jogos já. No Bayern, marcou gols, inclusive, já. Os primeiros dele foram nessa última edição. E tem feito uma boa Copa do Mundo, o Ito. O primeiro japonês a vestir a camisa do Bayern. Aí você vai pro meio campo. O Sugawara joga no Werder Bremen, da Alemanha. Aliás, o fato de ter tanto jogador que atua na Alemanha, eu acho que pra mim mostra como é um time veloz, porque a Bundesliga, onde o Renato jogou, pra mim tem como marca a intensidade e a velocidade. O Tanaka joga no Leeds, da Inglaterra. O Kamada joga no Crystal Palace, também da Premier League. E o Nakamura no Rennes, da França. O Doan, que pra mim é o jogador mais especial do time nessa Copa do Mundo, camisa 10. O cara que achou passes incríveis absurdo, nessa muito. Copa do Mundo. Ele joga no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, mais um que atua no futebol alemão. O Maeda é o principal jogador hoje do Celtic. Eu sei que o Celtic não é da Escócia, não é um futebol da primeira linha da Europa, mas ele é o principal jogador hoje do Celtic. E o Eda, camisa 9, que tá fazendo também uma boa Copa do Mundo, joga no Feyenoord, da Holanda. Então você olha os times, ainda que você não conheça os jogadores, você olha os times em que eles atuam e naturalmente isso tem que despertar um respeito da nossa seleção. E são acostumados a enfrentar os caras. Exatamente. Já é normal pra eles enfrentar os melhores. É diferente de quando o time inteiro jogava na Liga Japonesa. Aí você totalmente diferente. Você entrava no campo e ficava olhando pro jogador. Nossa, que jogador esse cara, eu sou fã dele. Agora não tem mais essa. A gente vai respeitar, mas o medo é zero. Exatamente. Tem que respeitar. Não é medo não, é só assim, saber que assim... É um adversário... E da mesma forma que eles olham pra lá e vai ver, pô, esse aqui é o camisa 10 do Manchester, esse aqui é do Real Madrid, esse aqui... Então, assim, eles vão olhar, eles vão respeitar. Na hora que eles olharem aquela camisa amarela... Óbvio que a nossa escalação é mais pesada. É óbvio. A gente tem jogador astro de Barcelona, de Real Madrid. Nossa escalação é mais pesada, não se discute. Mas, Zé, eles vão respeitar, óbvio que eles vão respeitar. Mas você há de convir comigo que dos últimos anos, de repente é um ano, ou é um momento de que eles entendem que eles podem vender a seleção brasileira, vencer a seleção brasileira. Nas outras oportunidades, eles não tinham isso. Vamos jogar contra a seleção, vamos tentar não perder de muito. Hoje é a primeira vez, de repente, na história de uma Copa do Mundo, de que eles, pelo menos, eles pensem e entendam que é possível passar.